to the modern way, trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. Tell me there's another way. All of the lights are chased and now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's playing shit to find who I am. Show me there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. I don't want a stereotype to decide who I am. They never knew me anyway. I'm over trying to find the next hype, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights are chased and now faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society's playing shit to find who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. I know all of my best friends. Come on. We want the truth. So much is missing. Então, boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo o nosso podcast com a conexão com a JNI. Estamos aqui mais uma vez, né? A segunda gravação que nós estamos fazendo. E a primeira foi maravilhosa. Nós falamos sobre a graça, que foi o tema principal. Hoje estaremos falando sobre outro tema, né? Hoje o tema que nós estaremos discorrendo será, vamos lá, o tema que foi sugerido, o cristão e o mundo moderno, como ser luz sem se acomodar. Esse é o tema e hoje nós estamos para essa conversa bem interessante, juntamente aqui com o Kaique Marcelo, que estará conosco, nos acompanhando nesse podcast, e também a Laura Cristina, minha esposa. E para a gente começar esse bate-papo, essa conversa bem interessante sobre esse tema, que é um tema contemporâneo, que é um tema bem jovial também, né? O Kaique vai começar falando algo a respeito e nós vamos acompanhando, e fica bem ligado, porque a gente vai estar falando em vários textos aqui com referências a esse tema principal. Isso aí. Beleza? Isso aí. E aí, né, pessoal? Tomara que vocês estejam bem. Estamos começando aí, então, né, como disse o pastor Dilas, mais um episódio aí do nosso podcast. Por enquanto, os episódios estão sendo gravados, né? Esqueci de falar isso no primeiro episódio. Talvez o próximo ainda seja gravado, mas tudo já está organizado já para começarmos nossas transmissões ao vivo, né? Obviamente fica salvo para quem quiser assistir depois, mas
O legal é o ao vivo, né? Com o povo participando com a gente aqui, então... Interagindo, mandando perguntas, mandando respostas para perguntas também aí, né? E nos ajudando. E dizer também que a partir do próximo episódio já vai começar aí os convidados a chegarem, né? Hoje, infelizmente, não deu para o nosso convidado vir, mas se Deus quiser, no próximo já teremos aí convidados. E para começar aqui, eu gostaria de estar lendo lá em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se esconder a candeia e se é colocada debaixo do... Não, perdão. Nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, né? Mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu peguei esse texto, né, para dar início aqui, né, à nossa conversa, porque Jesus vai falar, né, que nós devemos ser a luz do mundo. Jesus, ele até fala, né, vós sois a luz do mundo, né? Ou seja, aquele que se diz cristão, aquele que se diz servo de Jesus, ele obrigatoriamente é a luz do mundo, né? Não é uma escolha, né? Não é que a pessoa ela vai escolher servir Jesus e vai ficar escondida no canto dela, assim, deixar que outras pessoas levem o evangelho. Não. Se você é um servo de Jesus, se você serve Jesus, você obrigatoriamente é a luz do mundo. E a luz se destaca, né, Laura? Exatamente. A luz, ela se destaca. E a gente vê hoje muito, igual você falou, dentro da igreja, que se dizem cristãos, mas não são exemplos fora da igreja, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está sendo observado o tempo todo. E nós somos a Bíblia que o pessoal do mundo vai ler. São as nossas atitudes, é a nossa vida. Ninguém, né, vai acreditar em tudo que a gente fala. Infelizmente, muitas pessoas do mundo se afastam da igreja por causa do comportamento das pessoas. Exatamente. Peraí, eu sou cristã, eu estou tendo um comportamento legal no meu serviço. Será que o meu comportamento condiz com a palavra no meu serviço, na minha escola, na minha faculdade, no meu ciclo de amizade? Será que eu estou sendo luz? Será que eu estou sendo igreja de verdade? Será que as minhas atitudes estão sendo uma atitude de igreja mesmo? É isso aí. E olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Kaique. Kaique, e como? Como que nós podemos ser cristãos nesse meio, né? Sem se acomodar? Isso. E é uma pergunta bem complexa, né? Porque o mundo hoje é um mundo de tentações, né? Um mundo sombrio, né? É interessante como Jesus, né? Ele usa a figura de linguagem, né? Da luz, porque o pecado, o mundo é a escuridão, né? A gente está andando sem rumo, né? A gente está andando ali sem ver. O pecado é aquele lugar que você não vê para onde você está indo, né? É que tem ali o lugar de tropeço, você acaba tropeçando, caindo. Mas é um caminho que você não vê, mas você sabe o destino final, né? Que é o inferno, que é a perdição eterna. Já o cristão, já Jesus, é sempre ressaltado como a luz, né? Como a certeza, né? Você sabe onde você está pisando, você sabe o caminho que você está seguindo com certeza, você sabe principalmente o destino final, né? E é bem melhor, né? O destino final. E nesses tempos onde o mundo tenta colocar a gente no escuro, tenta colocar a gente no pecado, tirar a gente da luz, fazer a gente deixar de ser a luz, é preciso estar perto. Eu gosto de comparar sempre assim. Inclusive, o meu pai, né, o pastor Moisés, sempre usa a figura de linguagem, né? Quando você tem já falou, ele fala sobre a brasa, né? Tipo, a brasa, quando se afasta do fogo, se apaga, se esfria, né? Inclusive, essa já é uma frase dita bem essa, mas eu escutei através do meu pai. Sim. E o cristão, ele é tipo uma chama de fogo, né, ali. Jesus, ele é a fogueirona, a fogueirona grandona. E o cristão, ele é ali o fogo. Às vezes o fogo vai diminuindo, tal, você põe lá no fogo, cresce de novo. Já aquele que tenta se afastar demais da fogueira grandona, vem um vento, apaga o fogo e ele não tem onde pegar combustível de novo, Como que se alimentar. Como que ele pode se acender novamente na escuridão?
Exato. Longe da fogueirona, né, que é como, Jesus. né? E se a gente for trazer isso aí para o contexto cristão, um contexto até bíblico mesmo, a gente vai ver que a pessoa, o cristão, quando ele está separado do corpo, né? Quando ele está separado da comunhão, quando ele não tem a comunhão com os irmãos, né? Ele não vai à igreja, ele não vai em grupo de oração, ele não tem comunhão com o próprio Cristo. Ele acaba ali se afastando das outras pessoas, se afastando do próprio Cristo. A gente vê que no reino animal, quando um bando, né? Tá andando ali um bando de zebra, a gente faz, eu gosto muito de assistir, às vezes quando eu tô à toa, assistindo Animal Planet, né? Discovery, que a gente vai ver ali. Meu pai também, eu aprendi muito isso com meu pai. Meu pai gosta de ficar assistindo o mundo animal, né? Uhum. Aí ele acha bom quando um leão pega a zebra e tudo mais. Aí eu fico reparando isso daí e eu trago isso para o contexto cristão, né? Muitas vezes está ali o leão, né? Ele está ali escondido ali, só esperando, talvez aquela zebrinha ali, né? Talvez o búfalozinho se afastar do bando para ele poder ir lá e pegar, né? E isso eu trago para o contexto de hoje, naquilo que você foi falar, que você falou aqui agora há pouco, porque assim, como que uma brasa, né? Ela longe da fogueira, ela pode se acender sozinha novamente. É impossível. Não consegue nem manter. Não tem nem como ela manter e nem depois que ela apagou, ela acender novamente. Da mesma forma, no reino animal, como foi dito aqui, muitas das vezes aquele animalzinho que se afastou do bando, ele está sozinho, ele está uma presa fácil para que o inimigo venha, né? Para que o leão, para que outro predador maior, né? Venha ceifar a sua vida ali. E isso acontece também na vida do cristão. O cristão ele não pode, né, de forma alguma, romper a aliança com Cristo e também com os irmãos, né? Os irmãos em Cristo, que é os que apoiam na caminhada cristã. Muitas das vezes, quando nós estamos fracos, né, espiritualmente, os irmãos nos ajudam, né? Nossa comunhão, a comunhão, a comunhão, ela tem esse poder de nos fortalecer, né? De nos religar a Cristo. Então, isso é muito importante. Exatamente. Agora, quando a gente tem a gente tá com, sabe quando o isqueiro tá só aquela faísquinha? Já tá acabando. E você precisa só da faísquinha pra ligar a chama. É a mesma coisa, né? Isso. Você precisa de uma faísquinha ali para que o fogo aconteça. Então, é essencial o corpo, né, de Cristo, né? A comunhão, a igreja, para que a gente se fortaleça, porque fraqueza até então é normal para o cristão, né? O que a gente não pode fazer é se afastar mesmo do corpo, daquilo que te mantém a sua luz acesa, né? O cristão ele é perseguido, né? A gente pode, nessa figura de linguagem, colocar a perseguição como o vento, o sopro, exatamente. tentando apagar o fogo. Uhum. Mas aqueles que estão perto da fonte, da chama, no caso que é Jesus, mesmo pode vir um vento, pode vir ali a dificuldade tentando apagar o fogo, mas se você está perto de Jesus, você não vai se apagar a chama, né? Justamente. E essa figura de linguagem, né, tanto que Jesus é perfeito, né? Como uma palavra simples, né, podem ter tantos significados, né? Tanto quanto essa questão de um ajudar o outro, fortalecer o irmão, também questão do evangelho, né, de levar o evangelho para o mundo, né? O cristianismo, nós evangélicos, não somos uma seita, nós não somos uma sociedade secreta, né? O John Wesley mesmo, ele disse, né, que o verdadeiro evangelho não pode ser escondido. Ou seja, o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, não é algo que nós guardamos no secreto, você não tem que fazer aquela sociedade secreta, sabe, que você tem que passar por toda uma inicialização, alguma secreta ali, que só para alguns, pra você poder ter o acesso ali à palavra, não. Tem que atingir um nível. Tem que atingir um nível, você tem que provar que você é capaz, não. O evangelho, ele é disponível para todo mundo, ele tem que ser a luz, né? Tem que ser refletido como a luz no meio da escuridão, tipo, tipo, quando você está principalmente aqui na roça, né? Você acende a luz de noite,
tá tudo escuro em volta, você acende a luz, vem aquele tanto de mosquitinho, né? Vem aquele tanto de insetinho para perto da luz. Essa é a metáfora, né? A luz é o evangelho e a verdade é que os insetos somos nós. Exatamente. E nós temos que ser atraídos pela luz, né? Que é o evangelho de Jesus que está ali chamando a gente para o meio do escuro. Então o evangelho ele não pode ser escondido, né? Tem que ser proclamado, né? Isso é verdade. A gente vê hoje também um mundo cheio de atrações, né? É um mundo que oferece muita coisa para a gente ver bastante gente se iludir por ele. Então, assim, isso igreja é o quê? É você ir levar a palavra para esses que não estão enxergando, né? Porque é um mundo que tem tantas coisas para te entreter. Mas é isso aí, eu quero até te atrapalhar aí e vou fazer uma pergunta dentro disso aí para você também. Eu quero ver sua opinião a respeito. O tema central foi esse, né? O cristão e o mundo moderno, né? Como ser luz e não se acomodar. Até fiz uma pergunta para o Kaique, né? Como não se acomodar, né? Nesse contexto. E qual foi o texto que você leu mesmo? Foi em Mateus 5,14 e 16. Justamente. Aí eu escolhi um outro texto aqui. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, né? Que diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Laura, qual que seria essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O apóstolo Paulo ele se refere aqui que não vos conformeis com esse mundo. Ele vem dizer, não venha se conformar com esse mundo que você vive. Para você, o que seria essa, na sua opinião, o que seria essa boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus? Viver segundo a palavra de Deus. Eu acho que essa é a boa, perfeita, né, vontade de Deus. É igual a gente falou. Não nos conformeis com este mundo. Por quê? Porque esse mundo ele é já um caso perdido, né? É as atrações que nos fazem realmente atrapalhar o nosso foco, tirar o nosso foco de Cristo, tirar o nosso foco de Deus, de buscar as coisas de Deus, né? Buscar aquilo que é eterno, que é os céus. Então a vontade, a boa, perfeita e vontade agradável de Deus, eu imagino que seja andar segundo a palavra de Deus, ser a luz desse mundo, né? Eu concordo. Eu adicionaria ainda, talvez, ali, a boa, perfeita e agradável, né? Porque o que é o agradável, né? Porque agradável é coisa boa, né? Coisa que a gente se sente bem e tal. Mas a gente sabe que no mundo a gente vai ter dificuldade, né? A gente sabe que no mundo a gente vai ter momentos difíceis. Talvez um pouco, não sei, né? Dizer meu, talvez um pouco desse perfeita e agradável vontade de Deus seja a gente passar a eternidade ali ao lado dele também, ali na salvação. Exatamente. Também os frutos do Espírito Santo, porque os frutos do Espírito Santo, quem não quer os frutos do Espírito Santo na sua vida? Amor, alegria, paz, benignidade, só coisa boa, né? Que o fruto do Espírito Santo. E quem não vai querer essas coisas para a sua vida, né? Então, eu acredito que também, né? Essa é a perfeita vontade, a agradável, né? Vontade de Deus para nossas vidas, né? Porque o Espírito Santo ele transforma nossas vidas e ele faz, inclusive, por isso que a gente é chamado de louco, né? Faz a gente ver coisas que para o mundo doidura, para o mundo pode ser ruim. Por exemplo, nós somos cristãos, nós viemos aqui para a igreja, a gente vem aqui para a igreja agora mesmo. Hoje a gente está gravando isso aqui numa segunda-feira, pós-trabalho. Estamos cansados aqui, cara de sono, trabalhou o dia inteiro. Humanamente falando, para o mundo, a gente está aqui gastando um tempo que seria algo desagradável, né? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Para o mundo, a gente estaria aqui perdendo tempo, sendo algo desagradável. Eu mesmo, eu saí do meu trabalho, eu peguei e vim correndo, atendi o último cliente. Aí eu vim correndo para cá, eu só cheguei a quantos minutos atrasado? Depois de 40 minutos só isso. Só 40 minutos. Quantos? O Rodrigo tá falando ali, ó. Não, 40, né? É isso aí. Foi só isso, mas foi por uma boa causa, né? Mas assim... Acontece. Mas assim,
para muitos isso aqui pode ser uma perca de tempo, né? E não agradável. E não agradável. Só que, não sei pra vocês, mas pra mim, estar aqui agora falando da Bíblia é muito agradável. né? É muito agradável. É agradável. Então, eu creio que também, é porque, é igual eu falei antes, né? Nunca é uma coisa só, quando a Bíblia, né? As frases da Bíblia, os textos bíblicos, nunca é uma coisa só. Sempre na mesma frase, você pode, se você se aprofunda naquilo, você acha tantos outros significados, né? Tantos significados profundos, né? E volta a pergunta. Só te interrompendo um pouquinho, eu lembro de um amigo nosso que uma vez falou assim: vocês não cansam de igreja, não, vocês só vivem na igreja. Toda vez que vai chamar vocês fazer alguma coisa, vocês estão na igreja, vocês têm que ir para a igreja. Vocês não cansam de igreja, não? Mas assim, eu faço a seguinte meditação. Pega alguma coisa ou algum ponto, alguma data, algo que tenha mudado a sua vida. Algum dia, alguma data, não sei, algum objeto, alguma pessoa. Algo que tenha mudado a sua vida. Seja ela para melhor ou para pior. Aquilo ali vai fazer com que você se interesse a entender melhor aquilo ali. Se for para pior, você vai querer se interessar, estudar mais aquilo para que você não venha mais cair naquilo. Só que se é para melhor, você vai viver a sua vida em prol daquilo. Porque você vai querer viver em melhoria, em avanços. No nosso caso, é Jesus. No meu caso, Jesus ele transformou a minha vida. Ele mudou a minha vida, ele mudou a direção da minha vida. Embora eu ainda seja pecador, eu ainda seja falho, nem sou merecedor, mas Jesus ele mudou a minha vida. E pelo fato dele ter mudado a minha vida, ele é a razão pela qual eu busco e buscarei sempre entendimento, discernimento na palavra de Deus. Então, para mim não é perca de tempo, assim como para cada um de vocês. E para você que está assistindo também, não é perca de tempo. Jesus ele mudou a sua vida. Então passa a estudar mais sobre Jesus. Porque eu tenho certeza que o que ele fez, ele pode fazer infinitamente mais ainda na sua vida. Isso é só o começo de tudo que ele ainda pode fazer. E se você não teve um encontro com Jesus, hoje é o momento, hoje você tem a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. Não espera a vida fácil, né? Não espera que o mundo vai aplaudir, que o mundo vai incentivar você a buscar Jesus. É uma decisão que você tem que tomar do seu coração mesmo, né? Tem que ser, você tem que querer, porque se você for esperar o mundo te incentivar, se você for esperar as pessoas, os seus amigos aí, que te levam para a festa, que vai junto com você para a festa, na bebedeira, sei lá, usa droga, eles nunca vão te incentivar a ir para a igreja, nunca vão incentivar. O próprio apóstolo Paulo fala que não vos conformeis com esse mundo. Como que a gente vai se conformar com um mundo que nos afasta de Deus? E justamente sobre essa palavra que você leu, vou trazer aqui um dos pontos, né, para a nossa conversa aqui, que eu acho, que eu acabei chegando à conclusão, né, de que é um dos problemas, um dos desafios, né, contemporâneos, um dos desafios aí da igreja, né, como tema, né, os desafios aí do cristão. Eu trouxe o primeiro, que é o secularismo e relativismo, porque o texto ele é bem claro: luz, a luz, e trevas são trevas. Existe a luz, existe as trevas. Não há um meio termo, né? Não há um meio termo. Ou você é luz ou você é trevas. Não existe luz trevosas e trevas luminosas. Não existe. É o tal do yin yang, é o bem no mal e o mal no bem. Não existe não. Ou você é luz ou é trevas. E nós vivemos num mundo onde as trevas querem ser chamadas de luz e muitos na luz acabam pensando que são na luz, mas são nas trevas, por exemplo, né? Se dizem luz, mas são trevas. Então, eu diria que um dos desafios, né, do cristão atualmente, do crente, é manter a luz visível, né? Manter claro para o mundo que existe a luz e que existe as trevas e que muitos, infelizmente, estão nas trevas pensando em estar na luz, né? Isso é um ponto pesado. É um ponto pesado. Acontece, olha só, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, lá em Daniel, tá, anotei aqui, ó, Daniel, no capítulo 1, verso 8, Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Para quem não sabe, nesse contexto onde fala de Daniel viveu
naquele período ali do exílio babilônico e tudo mais. E ali é onde os adoradores de Deus, os que adoravam a Deus mesmo, eles tinham que se curvar mesmo, dobrar o joelho para outro Deus, para outro Se não rei. vem espada... Senão era morto. Mas assim, aqui nesse contexto que mostra, Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar. E não se contaminou, não é porque ele vivia naquele contexto ali que ele resolveu fazer o mesmo que os outros faziam. E pelo contrário, ele era luz naquele mundo trevoso. Não, mas ele teve vida fácil. Passou por ano na vida dele. De forma alguma. Não existiu, se eu posso usar esse termo, um filho de Deus que teve a vida fácil. Isso E é não verdade. existiu e não existe um filho de Deus que teve a vida. O próprio Jesus Cristo, ele não teve uma vida fácil. Agora imagina nós. Mas ele nos orientou, né? Que nós teríamos tribulações, Dificuldades, né? aí. Dificuldades. Mas ele, né, na sua forma humana, mas também 100% homem, 100% Deus, mas na sua forma humana ele venceu o mundo. E nós, na nossa forma humana, em Cristo, nós também podemos vencer. Isso. Amém. E não para glória nossa, né? Não porque a gente é o bonzão, tanto que Jesus até chega a dizer, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Não é glorificar o cara que tem a boa obra, não é glorificar ao Pai. Ao Pai. A luz não é para chamar atenção para a gente. Eu estou batendo no microfone. A luz não é para chamar atenção para a gente. A luz é para chamar atenção a Deus, né? Se a pessoa pensa que é luz, mas está chamando atenção para ela está nas trevas, né? Como eu falei. Muitos pensam que estão na luz, mas na verdade estão nas trevas, né, Laura? Dentro desse relativismo aí que você estava falando, a gente consegue ver hoje nesse mundo contemporâneo, a gente consegue ver o quê? A igreja. Vou jogar de uma forma geral, mas você vai entender bem o que eu estou falando. Muitas igrejas, elas têm feito o quê? Colocado o mundo, abraçado o mundo, colocado o mundo dentro da igreja, para que as pessoas ali dentro, elas se sintam confortavelmente bem e não venham sair dali. É uma forma de segurar o cristão. Só que o evangelho, ele nos confronta, né? Inclusive, já vou emendar aqui, que é o próximo ponto que eu ia trazer aqui, que é a pressão para a conformidade. O mundo quer pressionar a gente para que a gente aceite as culturas, aceite a cultura do mundo, no caso, né? Aceite os prazeres mesmo do mundo, aceite as condições do mundo dentro da igreja. Isso é errado, né, gente? Isso é super errado. A cultura que deve ser pregada, que deve ser vivida é a cultura do reino. Essa deve ser a cultura do reino. Não essa cultura que é a cultura do mundo aí, desse mundo pós-moderno, desse mundo cheio de contaminações de todas as formas possíveis. Você pensar, todas as sujeiras, podridões lá fora, eles tentam colocar tudo isso dentro da igreja e colocar como se... A gente tinha falado sobre a hipergraça, né, no primeiro episódio do nosso podcast. E assim, eles têm colocado isso aí como, Deus nos ama, então é isso. Né? Aceitar o pecado dentro da igreja. Não só aceitar o pecado, mas colocar o pecado dentro da igreja e está tudo certo, está tudo normal, mas não. Nós fomos chamados para ser luz. Não tem meio termo. Não tem meio termos. Nós fomos chamados para ser luz. Então, se você chega num lugar onde há trevas, você é luz, você vai incomodar mesmo. Você vai incomodar. Vai ver um monte de zumbi fazendo assim, ó. Né? Apaga a luz, está melhor que no escuro. Porque você é luz. É porque aonde a luz chega, ela incomoda mesmo, onde tem a escuridão. Então nós, o que nós devemos fazer? Voltamos para o texto, para o tema, né, principal, né? Aqui, ó. O cristão e o mundo moderno, como ser luz e não se acomodar, é isso mesmo? Isso. E não se acomodar. É não se conformar com esse século, é não se acomodar com o que o mundo está oferecendo para a gente. E falar assim, não, é isso, pronto, e a gente aceitar. Não. É a gente pegar e refutar. Não, porque a palavra me ensina a andar assim. Mas você deve amar isso. Não.
Tem que Porque a atualizar a palavra- Bíblia, tem que atualizar não. a Bíblia. Porque a palavra nos ensina que não deve acrescentar nem tirar nenhum tio. Isso. Ah, mas é porque tem que fazer. Não, porque a palavra nos ensina isso e aquilo. Então, assim, nós precisamos, primeiramente, né, nos nutrir da palavra de Deus. Porque como que nós vamos refutar algo que o mundo tenta nos oferecer se nós não temos o alimento que é a própria palavra? Nós precisamos estar alimentados para poder tentar alimentar outra pessoa. É. Quando às vezes a gente se cala, né? A gente é confrontado lá fora, a gente se cala porque a gente não tem com que argumentar. Porque será que eu estou tendo uma vida, né? Uma vida de leitura, uma vida buscando a palavra de Deus? Talvez não. Eu já fui muito questionada lá fora. Eu falei assim, cara, eu não sei sobre isso no meu serviço, mas eu não sei sobre isso, mas eu vou procurar saber aqui e a gente vai conversar. Eu tenho um colega meu, eu estava conversando com o Dilas, que ele tem muitas dúvidas, assim. E eu sempre procuro explicar para ele com clareza, na linguagem que ele vai entender, entendeu? Tem que ser isso. Eu não vou ser formal, pegar uma Bíblia lá, sentar com ele e ler. Meus irmãos. Ó. Não, mas tipo, se eu sinto que eu penso, não, acontece que é assim, assim, assado. Aí pra ele, a gente tava até brincando lá, a gente vai morar na Cidade da Luz, né? Na Cidade da Luz nós vamos morar. Então, tipo assim, voltando a essa parte, nós somos luz. As pessoas, nós somos a Bíblia, né? Que o mundo quer ler. Isso, como você disse no começo. É como eu disse no começo. Então, assim, eles não lêem a Bíblia, mas procuram você. Será que eu estou tendo uma vida, se dedicando a aprender a palavra de Deus, para que quando chegar lá fora eu for ser interrogado, eu vou conseguir explicar aquilo? Tem muito cristão hipócrita, né? Exatamente. Que quer cobrar das pessoas lá de fora, às vezes cometendo o mesmo erro, né? Mas não vive Isso, naquilo né? que cobra, né? Cobra Que as mas pessoas não vive. vivem uma coisa sem viver essa coisa, né? E hoje a gente vê assim, dentro da igreja que, infelizmente, as pessoas vão ao culto, Kaique. Não sei se você tem essa mesma visão que eu. As pessoas vão ao culto para assistir o culto. Não para participar da mesa. Às vezes para um alívio de consciência. Entendeu? Fui pra igreja, tô livre. Essa semana eu tô livre. Você entendeu? Eu vou sentar ali só para assistir o culto. Somos espectadores do culto. Não, mas o culto, ele é a mesa. É a palavra de Deus que está ali, né? Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma coisa. O Kaique falou aqui. Esses dias atrás eu tava voltando de Anápolis com meu pai, né? E a gente conversando e tudo mais. Meu pai é católico. E aí eu perguntei pro meu pai, falei assim, pai, aqui na nossa cidade aqui, trocou o padre, né? Isso é normal acontecer, né? Sai o padre, entra outro padre, e aí eu perguntei pro meu pai, né? Falei assim, pai, e aí? O que o senhor tá achando do novo padre? A resposta do meu pai foi bem essa aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Aí eu falei assim, mas bom assim, em que sentido, pai, que o senhor gostou? Porque a missa dele ela acaba rápido, né? Eu já vi uma outra pessoa, né, que falando assim que gosta de ir cedo para ficar livre logo, para ter o resto do... Meu pai fala isso. Só vai no domingo e tem que ser cedo para aproveitar o resto. Igual quando você vai para academia e fala assim, tá pago. Tá pago, hoje tá pago. É como se Jesus tivesse lá uma listinha, né, checklist, ó, isso aqui faltou o culto tal, faltou o culto tal. Não vai subir, hein? Não vai subir, então cuidado. As pessoas estão presas em dogmas, né? Estão presas em rituais e acaba que esquece a essência do verdadeiro evangelho, né? O significado, o porquê que está ali, né? Cultuando. Por quê? Por que chegou até o templo? Será que chegou porque foi só convidado? Será que Por que nós viemos, né? Viemos para aqui. Qual que é o sentido? Para que louvor? Para que o momento da palavra? Para que o momento da oração? Isso. Então, algo que tem que ser trabalhado muito na igreja Perdeu totalmente moderna, sentido, né? Porque, assim, inclusive, diversos estudos, né, saem dizendo que
o cristianismo, né, principalmente o meio evangélico, tem crescido no nosso país, principalmente, no mundo todo, mas principalmente no nosso país. É algo que, ao mesmo tempo que é animador, nós vemos que, que tem aumentado o número, principalmente de jovens crentes, mas levanta uma preocupação, porque ao mesmo tempo que o número de crentes aumenta o número de depressivos, aumenta o número de usuários de drogas, aumenta o número de pessoas que... Bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica. Então, talvez algo que tem que ser trabalhado nas igrejas, né? Algo que tem que ser trabalhado principalmente na juventude, é a questão de como elas enxergam a igreja em si, como é que elas enxergam a sua vida, né, com Cristo de verdade. Porque seria maravilhoso se continuar crescendo esse número e a gente vê o número de crimes diminuindo, o número de suicídio diminuindo, depressão diminuindo, ansiedade. Então, é algo que tem que se trabalhar principalmente nos jovens, né, Dilas? A gente vê, na verdade, essa notícia aí é empolgante por um lado, mas por outro lado é triste. Porque a gente vê um progresso, né? Olhando, nossa, que legal, né? O evangelho tá chegando nas pessoas e tal. Então, assim, a gente vê um progresso, mas ao mesmo tempo a gente vê um regresso. E isso talvez seja fruto do trabalho, do desserviço que a igreja contemporânea às vezes tem feito. Isso é verdade. Mas sabe por quê? Porque hoje em dia assim... Eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Sim. Mas sabe por quê? Porque hoje em dia eles querem templos cheios. Justamente. A igreja tem que estar cheia. Templos cheios. Eu já ouvi uma frase de uma amiga minha, que eu considero muito, gosto muito dela, e eu perguntei, uma vez eu indaguei para ela, de escola ainda, eu perguntei, nossa, mas vocês fazem muita festa na sua igreja? E ela me disse assim, é porque as pessoas gostam de movimento, gostam de festa. Então, quanto mais festa você faz, mais vem gente para a igreja. Quando a gente deixa de fazer as festas nas igrejas, aí o povo some, então a gente precisa fazer festa para ter mais gente na igreja. Essa foi a resposta dela para mim. Assim, aí a gente já está sendo contrário ao que Paulo falou, que não vos conformeis com esse mundo. A gente, na verdade, a gente está se conformando e está se moldando, né? Quando acontece isso, porque o Evangelho ele tem o poder de transformar a nossa vida. Ele tem o poder de nos curar? Tem. O Evangelho tem o poder de mudar a direção da nossa vida? Ele tem. Só que o Evangelho ele também tem o poder de nos confrontar e nos mostrar os caminhos, o que é verdade, o que é mentira, o que leva à morte, o que leva à vida. O Evangelho ele nos orienta. Ele é uma bússola do cristão, ele nos orienta. E quando nós fazemos tais práticas, nós simplesmente não nos confrontamos, né? Mas, pelo contrário, nós nos moldamos ao padrão que o mundo nos oferece. E... Espera aí. Obrigado, Caio. Uma pergunta que eu faço para você, faço para a Laura. Uma reunião onde, seja ela num culto, numa célula, numa vigília, seja lá qual for essa reunião, um encontro, quem é o principal? Se for outra além de Jesus, de Deus, tá com coisa errada, né? Não é verdade? O principal ali é ele. E muitas das vezes a gente coloca o principal são as pessoas. E para poder agradar as pessoas, justamente para poder agradar as pessoas, peraí, vamos colocar um show pirotécnico aqui, vamos colocar umas luzes, né? Bem legal aqui. Vamos ter fumaça, colocar aqueles efeitos especiais, né? Vamos trazer um cantor de nome, né? Um cantor renomado. E hoje em dia tem até cadeiras premium, tá? Cadeira que você tem que pagar para sentar na frente. Teve uma polêmica aí outro dia aí na internet, né? De uma pastora que ficou braba aí porque pegaram o lugar dela no estacionamento
E pegaram o lugar dela que estava reservado para ela e para Família dela. família. Mas não sei se você viu esse da igreja que tem as cadeiras premium. Tem, agora tá. Como que eu posso É o dizer? quente né? VIP, você tem que ser VIP. A sala VIP, né? Parece Tem, que tem um after depois do Não. culto, você vai lá. As coisas estão mudadas demais. Agora tem um camarim, né? Tem um camarim. Eu vou te falar, ali tem dentro. cantor gospel aí que se não tiver um cachezinho pesado, salgado, eles não vêm. Tem Não, que não. ter. Tem que ter o camarim, né? Tem que ter camarim. ali com E as tem, comidinhas. e tem que ter tem as exigências, né? Seguir tudo que E eles te pedem falar, lá. se o equipamento de som não for de última linha, eles nem cantam. Não, nem vai. entra, na Nem verdade, vai. né? Tem toda uma Tem exigência toda uma primeiro. requisição por trás pra ir. Tem que ter a frutinha ali, tem que ter as coisinhas ali, tudo certinho. Talvez tudo nós estamos bonitinho. vendo a época da gourmetização do evangelho. É justamente isso mesmo. E o evangelho, ele é puro e simples, né? Ela é direta, Puro, simples, sucinto. Sem... sem tá volta. Antigamente, o Kaique e a Laura, eles cresceram na igreja. Eu não cresci, pra quem não sabe, quem não conhece minha história, eu não cresci na igreja, né? A Laura, o Kaique, eles cresceram na igreja, eles vão lembrar. E eu peguei uma época também, assim. Mas assim, embora eu tenha vindo depois, né? As pessoas, até hoje, né, no caso, o certo, né? Para poder ser batizadas, precisam passar por hoje é um intensivão, né, que a gente faz, né? Um discipulado. Que é um discipulado, para quem não sabe. Então precisa fazer um discipulado para poder entender, né, o significado ali do batismo, por que a pessoa está fazendo a tal prática. O café com leite da Bíblia. É necessário, né? né? Porque por que a pessoa vai descer as águas se ela não está entendendo o que ela está fazendo ali? Então ela precisa ter uma consciência do que ela está fazendo. Então, assim, a gente vê que as churches de hoje em dia mudou tudo, né? Só de falar church. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Às vezes muda até a essência do evangelho. E assim, o discipulado, que não é mais discipulado, agora é um... Ah, eu não sabia dessa não, mudou o nome? Mudou o nome Tem agora. um nome mesmo, eu também esqueci. É um outro treinamento. Eu Church, esqueci. é inglês, não? É inglês? É inglês? É Ah, inglês. tá. Poderia ser, né? Um workshop. E é o coach que vai chegar. Agora, assim, para você descer as águas, irmão, você primeiro precisa passar por um workshop para entender melhor, né, o sentido do batismo. E é isso. Não, eu tô rindo, mas... É porque foi novidade pra mim, foi pego de surpresa. Mas assim, o nome, se tiver seguindo os princípios da Bíblia, se tiver tudo certinho, seguindo o discipulado, independe do nome. A questão é que é o ponto que eu levanto, não é nem a questão, né, da igreja ser church, ou então... Parede preta, parede Isso, branca, isso, parede não, vermelha, na verdade, isso isso não importa. Não vem ao caso. A questão, o ponto principal é que o evangelho tem se tornado uma massagem de ego, tem se tornado ali algo superficial, algo que tem se distanciado cada vez mais da Bíblia e cada vez mais do confronto, né, do confronto ali do indivíduo com ele mesmo, né, que é do confronto que nós temos quando nós resolvemos abandonar o controle da nossa vida, porque não é pouca coisa, né? Às vezes tem gente que não gosta nem de ficar no carona do carro, deixar outra pessoa de pilotar o carro que já fica com medo. Imagina o controle da sua vida. Não é pouca coisa, né? É muita coisa. E o evangelho tem feito com que as pessoas falem, não, segue a vida do seu jeito, vive do seu jeito. Quando na verdade abandona a sua vida e deixa Jesus guiar ela, né? Mas muitos usam a Bíblia, só que usam da sua própria interpretação. Completamente fora de contexto. Totalmente. Por exemplo, surgiu algum tempo atrás aí, na internet, um pastor de uma cidadezinha pequena, né? E vocês lembram desse negócio, né? Acho que eu já vi. Que ele surgiu essa reportagem na época que foi... Ele, pra quem não sabe, vou contar aqui, né? Só. Ele resolveu, né, sair com as irmãzinhas lá da igreja lá, né? E aí, dizendo ele que era uma revelação de Deus, né, na vida dele. E ele pegava e chegava lá. E ele, detalhe, ele era casado, né? E as irmãzinhas casadas. E ele chegava na irmã e falava assim, ó, Deus falou pra mim que É sempre assim. eu preciso me relacionar com você.
E assim, a gente precisa entrar em oração, né? Meu Deus. A gente precisa conversar, fazer reunião entre o seu marido e... Meu Deus. Aí muitas vezes o marido aceitava, não, esse é Deus, né? Cara, Pode ser, abandonava né? a igreja. Aí o repórter até falou assim, não, mas espera aí, baseado em quê, né? Isso é errado, né? Não, eu posso provar na Bíblia aqui para você que isso não é errado. Aí ele pega e vai lá em Oséias, né? Aí, no texto, né? Aí diz assim, pegue uma mulher... Aí ele leu assim, e adultera. Aí o repórter fala assim, mas espera aí, não está escrito, tem um acento aqui? Não seria uma mulher adúltera? Aí ele olha, pois bem. Veja bem, foi até bem assim o seu questionamento, tudo mais. Mas ele enrolou e não falou nada com nada. Então assim, às vezes as pessoas têm pegado isso aqui, não foi de uma forma, eu não arrisco a dizer, foi de uma forma leiga, não. Eu creio que foi totalmente pensado, né? As pessoas usarem a Bíblia às vezes para fazer o contrário. Desse cara para mim é do nível daquele... eu vou falar, enfim, de que não pode, Jesus proibiu jogar a bola porque ele disse para arrancar a trave e jogar a rede no mar. Ou então do parabola, né? Para mim é o mesmo nível. Parabola. Eu vi o Jesus que estava contando para mim esses dias sobre o corte de cabelo, né? Na igreja. Virou pecado corte de cabelo? Tem um corte de cabelo que não pode fazer porque é pecado do demônio. Acho que eu não sabia, não. É lá em Levítico, lá, mas... é papo para outra hora. Enfim, o outro ponto, né, que eu quero trazer, que é a dificuldade, talvez a maior dificuldade, eu diria... A maior não, enfim, uma das... Não é só atualmente, já é de muito tempo atrás, mas atualmente talvez... cada vez mais está se intensificando, que é a questão da perseguição, né? Muitos cristãos não querem ser a luz, não querem chamar a atenção porque tem medo de perseguição. E a verdade é que o cristão vai ser perseguido, né? A igreja ela sempre foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida. Mas é maldito aquele que limita o seu dia dessa terra, né? Maldito aquele... Todos os discípulos foram perseguidos e morreram de forma terrível. Aqui, ó, tem um texto aqui, ó. Como diz Paulo, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro. Aqui, ó, 1 João, capítulo 2, né? Verso 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que nele há. Muita gente, às vezes, está preferindo abraçar o mundo para poder não sofrer descriminalização do povo lá fora. Às vezes prefere ser elogiado por outras pessoas lá fora do que por Deus. Eu tô rindo aqui porque eu falei aquele negócio do corte de cabelo, fugiu uma piada. Sabe qual profeta era barbeiro? Era barbeiro? Qual profeta era barbeiro? O Naum. Não. Essa foi fraca. Eu já vi assim, ó. Eu já vi ela assim, ó. Qual profeta que cortou o cabelo mais baixo? Eu falei assim, qual? Naum. Enfim. Mas essa questão da perseguição, a igreja sempre foi perseguida, né? O discípulo sempre foi perseguido. E, como a Laura disse, né? Para o cristão morrer é lucro, porque a gente tem que explicar, né, a questão da morte, né? É bom sempre relembrar, né, que existem os tipos de morte, né? Existe aí a morte espiritual, que é quando a morte é separação. Aí tem a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, né, da alma do homem com Deus. Aí tem a morte eterna, que é a pior de todas, né, que é você morrer longe de Deus, você morrer desligado de Deus. E tem a morte carnal, né, que é a nossa morte do corpo. E essa morte aí todo mundo vai passar, todo mundo passou, antigamente já passou, todo mundo de hoje em dia, se Jesus não voltar, vai passar pela morte. E essa morte do corpo é a morte mais tranquila que tem, se for só ela, né? Porque perder esse corpo é ir para a glória e ir para o lado de Jesus, ver Deus face a face. Então, é por isso que Paulo fala, né? Morrer é lucro, não é a morte espiritual, nem a morte eterna, é a morte do corpo físico, né?
assim, eu peço até desculpa de ter que voltar um pouquinho mais dentro daquilo que a gente estava falando sobre esse mundo moderno, né? Com todas essas informações, com toda... A todo momento a gente é bombardeado de informação, né? A gente tem todas as informações que a gente precisa na palma da nossa mão. E às vezes informações que edificam, mas talvez informações que pode talvez acabar com a nossa vida. O meu primo, eu tenho um primo que ele foi Uber lá em Goiânia. E um dia a gente estava conversando, ele veio contar para mim que tinha uma igreja lá, tem uma igreja até hoje lá, que inclusive é uma igreja muito polêmica, que causa muita polêmica no meio cristão. Na época, o meu primo se espantou de tantas pessoas, tantos jovens, adolescentes que pegavam Uber, né, com ele e iam para essa igreja. E muitos moravam muito longe, mesmo assim, no subúrbio, mesmo assim, e ia para lá. Deixava talvez a sua igreja mesmo, lá do bairro ali, onde congregava, para poder passar a congregar nessa igreja. Isso. Porque quase escapulei o nome da igreja aqui. Eu não quero falar o nome da igreja, mas enfim. Ele levava pessoas direto para ali. Um dia ele perguntou para uma moça, ele falou assim, mas o que tem de diferente ali nessa igreja? Ele falou, não, é porque ali é uma igreja voltada, acho que para jovens, né? Ali tem danças, tem shows ali, tem isso, tem aquilo. Foi falando as coisas que tinha ali. E engraçado que meu primo disse que uma vez ele viu que estava no cartaz lá das programações da igreja, que várias igrejas têm, né, programação ali, né? Quarta-feira, quarta disso, quinta-feira. Aí lá tava assim, olha se não é para se escandalizar. É quando eu falei a questão da informação, né? A informação chega toda hora pra gente, então assim, a informação que chegava para esses jovens que era bom demais, né? Mas aí quando ele chegou ali, tava terça-feira. Gente, é sério isso que ele falou. Vai novinha. Nossa. Sério, é sério isso aí. Meu primo se ele assistir isso aqui, ele vai lembrar desse dia que ele me falou. E assim, eu fui passar a saber, tem no YouTube isso aí. Nível cerveja. O que você falou aquele dia lá? Cerveja. Toicinho palavra? Torresmo palavra? Cerveja, torresmo e palavra. É tipo isso. Então, assim, tá vendo que o ser humano ele chegou a esse ponto de que para poder cativar cristãos, cativar pessoas ali dentro, é necessário trazer coisas bizarras lá de fora para dentro da igreja. Nós chegamos num momento em que a pessoa não precisa mais renunciar, ela simplesmente precisa falar que crê em Jesus. Mas o simples fato de crer e não obedecer não torna cristão. Não crê de verdade. Não crê. Quem crê em Jesus é o único caminho que leva ao Pai, e nós somos que Jesus disse, vai querer obedecer, ué. Vai querer obedecer a Jesus, vai querer conhecer Jesus. Lembra que eu falei aquela hora? A partir do momento que Jesus ele mudou a minha vida, eu quero conhecê-lo mais. E como que Jesus ele fica nessa história? Na verdade, às vezes nem é falado o nome de Jesus ali. Muitas vezes, né? Muitas vezes acontece o culto e são palavras ditas ali para a própria pessoa, né? São verdadeiros professores, coaches ali, pessoas que querem dar treinamentos. Você sabe a história do coach? Na verdade, o coach ele surgiu nesse contexto industrial, onde as indústrias elas precisavam de resultado. Então, os donos ali, eles reuniam
e falaram, não, vamos trazer uma pessoa, um palestrante, onde venha impulsionar, Dá o ânimo dar um up, né? Um ânimo para toda a liderança, para formar novos líderes e os líderes formar outros líderes. E eles achavam essa estratégia tão interessante que resolveram levar para fora das indústrias, né? E trazer para a igreja. Então hoje é normal você chegar na igreja e tá dando uma palavra ali sobre não mais confronto, né? Confrontar, né? Falar sobre o pecado, mas não. Agora vamos falar sobre finanças. Então é tratado o assunto de finanças dentro da igreja, mas não é tratado ali sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a mudança de vida. Então, assim, essas coisas são deixadas de lado, coisas que o Evangelho de Cristo nos ensina, nos mostra, e esse evangelho, esse falso evangelho que é pregado aí por meio dessas pessoas, tem tomado conta nas igrejas, tem tomado espaço nas igrejas. Então, assim, uma coisa que eu deixo bem claro para você que está assistindo: toma cuidado com aquilo que você escuta. Hoje tem muito pregador, muito famoso aí na internet, muito, sabe, persuasivo, intelectual, bonito, convincente, que tem um dom de falar, mas não tem o dom do Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo chega, ele nos convence do pecado e do juízo. Onde o Espírito Santo chega, ele transforma corações, ele muda direção. Assim como fez ali com o apóstolo Paulo, que mudou a direção dele. Assim como fez com grandes homens que estavam em direção errada, a partir do momento que conheceram a Jesus, conheceram a luz, houve um processo de metanoia, mudança de direção na vida. Então, cuidado com esses homens que você vive escutando, às vezes para poder melhorar mais a sua vida. Eu estou triste, eu vou abrir o YouTube aqui, abrir uma pregação aqui do pastor tal. Cuidado com o que ele tem falado, né? Outro dia, vou falar o nome, não importa, David Leonardo, né? Um cara que tem um dom, sim, ele tem um dom, sim, da palavra de Deus, mas ele não tem usado isso para o evangelho, não, pelo contrário, ele tem usado isso daí para escandalizar o meio cristão. Eu tenho muita admiração por ele, por um lado, mas por outro, me indigna muito, muito, muito. Eu tenho indignação pelas coisas que ele tem falado. Outro dia ele falou assim que eu não sei se vocês já viram essa parte, esse corte. Ele fala assim: se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, que você pode, que ele vai te dar aquilo. Cara, isso aí abre um espaço para adultério. Porque o cara que está escutando isso daí, ele não tem discernimento nenhum espiritual. Quando ele ouvir uma palavra dessa daí, ele vai falar: poxa, aquela mulher que eu estou vendo no meu trabalho ali é para mim mesmo. Porque Deus está deixando eu ver, Deus está deixando eu tocar, Deus está deixando eu apreciar. Então aí é o começo de muita coisa errada. A palavra do Senhor fala, né, que ainda que apareça um anjo e te entrega uma mensagem, se aquela mensagem não condiz com a palavra, foge dele. Seja anátema. Seja anátema. Foge dele. E, Cuidado. Como você falou, né, diz aquela questão de espaços que deveriam estar pregando o evangelho, acabam falando de outras coisas, né, tipo finanças, por exemplo, né, foi o exemplo que você citou. Assim, eu vejo, não que não possa, mas tem que ter um lugar certo também. Durante um congresso, por exemplo, ali de jovens, durante um período, você falar sobre isso é uma coisa. Agora, você usar um espaço onde tem pessoas do mundo lá, onde o lugar de você está evangelizando, você está usando esse espaço para vender livro, por exemplo, vender coisa. Tá errado. Então, aí, para mim, esse é o problema, né? Inclusive, por exemplo, o casamento. O casamento é um termo muito... existem muitas
não diria nem pregações, é palestras mesmo, assim, no meio cristão sobre casamento, que é algo importante, né? Que tenha, mas no espaço certo. Um congresso de casais, por exemplo, ensinar eles como um casal deve se comportar segundo a Bíblia. Isso é uma coisa. Agora, começar a falar coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, em um espaço que você tinha que estar evangelizando as pessoas, para mim isso que está o erro, né? Tem um cara que ele é um consultor financeiro. O cara é muito, assim, como profissional, o cara é fera. O cara é muito bom. E, assim, ele é cristão. E, muitas das vezes, as palestras que ele vai dar, ele cita passagens bíblicas e para fortalecer, talvez, aquilo que ele está dizendo. Que eu não acho que é errado, né? Dentro do contexto verdadeiro. Do ambiente certo. E do ambiente certo. Isso. Mas é o que eu estou falando. Como profissional, o papel dele é o quê? Ele é um palestrante. Ele não está na igreja. Palestrante é uma coisa. Isso. Pregador da palavra é outra. Exatamente. Então, assim, está misturando muitas coisas. Os coach aí, pregador da palavra com palestrante. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um pastor... Ele se comporta como um pastor. Um pregador da palavra, ele se comporta como um pregador da palavra. Nós cristãos nos comportamos como cristãos. Agora, assim, lá fora, no ambiente de trabalho, o cara quer levar as ferramentas dele, mas, assim, pautado na Bíblia, não está errado. É isso. Não está errado. E aí, eu acho que, bom, a conversa hoje foi boa, né? A gente conversou aqui sobre muita coisa. Assim, acho que não dá pra gente encerrar sem falar então sobre, de uma maneira mais rápida, né, sobre essa questão, né, tem os desafios cristãos, o desafio do cristão, né, o desafio do cristão de viver nesse tempo, mas nós não estamos soltos a Deus dará, nós não estamos soltos aí sem rumos, nós temos uma direção a ser seguida, né, nós temos a capacidade, a oportunidade de ter uma vida, né, de forma, eu diria, uma vida de forma autêntica, né? Nós demonstrarmos, em relação ao mundo, nós demonstrarmos nossa fé, nós demonstrarmos nosso amor para com o próximo, né? De querer tirar eles das trevas, trazer eles para a luz, que é Jesus. Acho que não foi dito hoje, né? Ainda, mas nós devemos ser a luz. Mas a luz não é o que parte de nós, né? A luz nós estamos refletindo Jesus, nós estamos refletindo o Evangelho, né? Então a luz é Jesus. Então trazer, né, as pessoas que estão perdidas para a luz, então ter uma vida autêntica, né, em relação ao mundo e também, eu diria, engajar socialmente, né? Tipo, ser influente no meio que você está vivendo, ser influente entre seus amigos. Ao invés de ser influenciado a sair, a ir para as trevas, influencie eles para virem para a luz. E também, como foi dito, né, educar o próximo, né, discipular o próximo, né, não o mesmo discipulado que a gente disse aqui, mas tipo, levar o Evangelho, né, levar a palavra de Deus, aprender sobre a Bíblia e ensinar o que aprendeu para o próximo, né? É isso. Para finalizar, né, já está dentro do tempo. Eu queria, nas considerações finais, Laura, sobre o nosso tema, sobre tudo que nós falamos. O Dilas hoje está das perguntas. O que você tem para poder dizer para quem está nos assistindo sobre tudo que foi falado aqui hoje? Bom, eu quero deixar para vocês que estão assistindo que vale a pena, gente. A gente está no caminho, não é fácil, é um caminho árduo, a porta é estreita, o caminho ele é estreito, mas a gente sabe o que tem lá na frente. É melhor do que seguir um caminho de incertezas, um caminho de escuridão, que sabemos também qual vai ser o final dele, né? Sim. Só que a gente também sabe o caminho que nos vai levar à vida eterna. A gente sabe que esse caminho é a melhor escolha que a gente pode fazer. Então, eu quero te convidar, eu te convido para que você venha fazer parte, né, junto com a gente, desse corpo, que você venha guerrear conosco. Esse é meu convite, é o que eu deixo para vocês. Muito bem. As considerações finais do Kaique. Isso aí, primeiramente,
agradecer a companhia de vocês, agradecer a companhia do Rudiger, inclusive. Rudiger, vem cá. Dá um pulinho aqui, rapaz. Pensou que não ia aparecer. Vem cá. O Rudiger, pra quem não hoje sabe... eu tô sentindo falta do energético hoje. Rapaz, o Gustavinho, nosso grande copeiro. amigo, copeiro, Gustavinho não veio, mas tô aqui com o Rudiger, que é o presidente dos jovens aqui da nossa igreja, presidente da JNI, e tem culto essa semana, né, Rudiger? Isso aí, né? Convidado todo mundo aí da JNI, né, pro Pregação Nacional, dia 25 de março. 29, na verdade, né? Dia 29 de março, Pregação Nacional. Todo mundo convidado para participar com a gente, né? Que é uma pregação que realiza todas as JNI do Brasil inteiro, num momento, né, de comunhão entre todos os jovens, para evangelizar o Brasil todo. Isso é sábado agora, 7h30 da noite. Dia 29, sábado, 7h30 da noite. Corumbá de Goiás. Não só em Corumbá de Goiás, acho que todas as igrejas nazarenas. Geralmente todas as igrejas no Brasil vai estar realizando, né? Se você é de outra cidade, pesquise aí uma igreja nazarena próxima a você, né? E participe também. Um abraço também pro Leandrão. O Leandro tá ali, o Matheus não teve como estar aqui hoje. O Rudy vai participar mais com a gente, tá? Ele tá todo tímido ali, atrás das câmeras, nos bastidores, mas ele vai participar mais que com a gente. E então é isso, né? E só para finalizar, dizer assim que dizer que tem os dois caminhos, né? O caminho estreito, só que eu gosto de falar assim, que o caminho é estreito, mas ele é todo plano, todo liso. E a gente sabe que o final é bom. E tem um caminho largo, que é todo esburacado, todo irregular, e que o final é a queda. Então, por mais que o caminho seja estreito, seja difícil, vale a pena seguir. Você sabe onde você está pisando, você vai chegar no final, que é bom. Já o caminho largo, você vai tropeçar, você vai cair, ninguém vai te ajudar a levantar. Parece ser um caminho mais fácil, né? Parece ser mais fácil, mas vão te empurrar mais para baixo, vão te fazer você cair, e o final é terrível. Então, faça a escolha certa, escolha o caminho estreito, escolha Jesus e venha para a igreja. Amém. Assim como eles fizeram, também vou fazer minhas considerações finais. Voltando para o texto que foi lido, né, que nós somos luz. Então, assim como essas luzes que estão clareando aqui, elas são ligadas em uma fonte de energia. A nossa fonte de energia, ela é Cristo. E que nós venhamos ser luz nesse mundo onde há trevas, onde existam pessoas que estão precisando da palavra de Deus, que ainda não conheceram a Ele. Então, se você conhece a Jesus, se você teve um encontro com Jesus, que você possa apresentar esse Jesus para quem ainda não conhece, que você possa ser luz na vida dessas pessoas, que nós possamos, assim como uma luz, outra luz ali, outra luz aqui, que nós venhamos fazer um clarão, que esse clarão venha iluminar onde haja escuridão, que não exista mais ninguém nessa perdição. Amém. E que isso venha acontecer até a volta de Jesus. E que Jesus venha e venha buscar essas luzes, cada pontinho de luz que está brilhando aqui hoje. Então, que você não venha ser enganado com esse evangelho lá fora que é pregado. Evangelho exaltando a si próprio. Mas que você venha ser transformado e renovado pela graça de Deus. Então, esse convite eu faço para você. Que você venha ser luz, para que outras pessoas vejam a Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, até o próximo encontro aqui nesse mesmo lugar. Até o próximo episódio, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.